Ladies and gentlemen, hello and welcome to one more video. E no vídeo de hoje, nós vamos começar com um pouquinho de mágica. E por que a gente começou o vídeo assim? Simplesmente porque hoje a gente vai aprender inglês por meio do filme, na verdade, Um Truque de Mestre Segundo Ato, ou Now You See Me, Too. Hey, do that myself. E bom, se você é novo aqui no canal, meu nome é Luiz e toda semana a gente tem um vídeo novo estudando inglês com séries para que você possa entender e ter mais exposição ao inglês mesmo estando aqui no Brasil. E além disso, com esses vídeos você vai conseguir entender melhor o inglês falado, se expor a novas palavras e aumentar o seu vocabulário, além de também não ficar mais por fora das piadas nem das expressões que os americanos usam. Então, vai ser isso aí que a gente vai estudar no vídeo de hoje. E a gente vai aprender 9 palavras e expressões novas para você colocar na sua lista de vocabulários aí, para você já começar a usar logo depois desse vídeo. Então, antes da gente começar, eu só quero te pedir para, se você não for inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui da Easy Peasy. E também deixar o seu like, porque isso ajuda pra caramba a gente e não demora nem um segundo. Então, bora lá para a primeira parte que a gente vai estudar. Lucas, pode colocar aí pra gente. Because one thing I believe in is an eye for an eye. Bom, agora vocês já viram a cena que a gente vai começar estudando. Mas antes da gente ver a expressão que o Morgan Freeman usa logo no início do filme, eu só quero contextualizar vocês. No filme existem 4 mágicos que vão fazendo ali as suas mágicas e também um que fica por fora controlando toda a operação. Eu não quero dar spoiler, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá? Nenhum spoiler que vai realmente interferir grandemente na história do filme. Mas eu só queria contextualizar vocês com isso. E aí, o Morgan Freeman, que foi o cara do primeiro filme que sofreu as consequências, que é o vilão do primeiro filme, ele fala essa frase aí, an eye for an eye, logo no início. Mas o que significa a expressão an eye for an eye? E na verdade essa expressão é até muito conhecida aqui no Brasil. Ela está na Bíblia, mas também é conhecida como a lei de talião, que é aquela lei onde você fala que sempre você tem que cobrar an eye for an eye. Ou seja, tudo tem que ser pago na mesma moeda, de acordo com essa lei. Se alguém roubar o seu celular, a pessoa tem que te dar um celular. Se alguém te matar alguém que você conhece, a pessoa tem que morrer. É mais ou menos essa a ideia da lei de talião, esse princípio tão antigo e essa lei antiga que existe. E, bom, você observou que a palavra eye, nessa frase, nessa expressão, realmente é essa parte do corpo que a gente usa para ver. É o órgão responsável pela nossa visão. Então, an eye for an eye. Então, se alguém te ferir o olho, a pessoa vai ter que te dar um olho, ou ferir o olho dela, no caso. Eu acho que é essa a ideia dessa lei aí, tá certo? Mas o interessante é que você pode usar essa expressão sempre que você tem que falar que se tem que pagar na mesma moeda. An eye for an eye, I say. Eye for an eye. Don't you think? Então agora vocês já entendem essa última parte dessa cena, an eye for an eye. Mas antes, o cara lá, o Morgan Freeman, ele fala I believe in an eye for an eye. E por que ele fala I believe in? Simplesmente porque sempre que a gente vai falar que a gente acredita que algo é real, que aquilo ali existe, a gente vai usar o verbo believe, que significa acreditar, junto com a preposição in. Então, por exemplo, se a pessoa acredita na existência de Deus, essa pessoa vai falar I believe in God. Se a pessoa acredita na existência de fantasmas, aí ela vai falar I believe in ghosts. Observou? Mas aqui que vem um truque para você conseguir melhorar ainda mais o teu inglês, hein? Então se liga. Mesmo que quando a gente vai falar que a gente acredita na existência de algo, a gente fala I believe in, existe um detalhezinho. Existe as frases sem o in. Mas qual que é a diferença de I believe in e I believe tanana? Na verdade é até que simples. Toda vez que a gente usa o in, como eu falei, a gente está demonstrando que acredita na existência daquilo. Mas quando a gente fala sem o in, é porque na verdade a gente acredita no que aquilo ali está transmitindo pra gente. Vou deixar mais fácil aqui para vocês. No primeiro exemplo, I believe in God. Então eu acredito na existência de Deus. Mas se eu falasse sem o in, falasse I believe God, então na verdade eu queria dizer que eu acredito nas palavras de Deus. Então existe essa diferença. Outro exemplo para ficar mais claro ainda.
Digamos que o seu irmão você tenha visto o seu irmão quebrando o seu videogame e ele tá com a peça quebrada escondida e você sabe disso. Mas ele chega pra você e fala: eu não quebrei o seu videogame. E aí se você falar I don't believe in you com a preposição in, então, meu amigo, você está dizendo que você não acredita na existência do seu irmão. Mas se você vira para ele e fala I don't believe you sem a preposição, aí é um pouco diferente. Nesse caso, você está dizendo que você não acredita no que ele diz. Então, believe in, acreditar na existência. Believe, só acreditar naquilo que está sendo passado para você. Então, acho que deu para entender a diferença. E aqui que vem mais um detalhe para facilitar ainda mais. Sempre que você for falar que acredita na capacidade de alguém fazer alguma coisa, você pode usar o believe sem o in. Só que logo em seguida você coloca a pessoa e a ação que você acredita que a pessoa pode fazer. Então, por exemplo, digamos que eu acredito que você pode aprender inglês. Então, como é que eu poderia fazer? I believe you can learn English. Então eu falei, eu acredito que você pode aprender inglês. Pelo fato de eu falar que eu acredito que você pode fazer algo, eu não precisei usar a preposição in. Mas, se eu quero dizer que eu acredito que você aí que está sentado aí assistindo esse vídeo hoje existe, então eu poderia falar I believe in you. Então, eu acho que ficou bem claro isso aqui, né? Mas Lucas, coloca essa cena mais uma vez, só para o pessoal ver ele falando I believe in an eye for an eye. Que ele demonstrando que ele acredita que aquilo ali, que essa expressão realmente exista, que ela realmente funcione. Então, bora lá. Because one thing I believe in is an eye for an eye. Mas agora vamos começar com a segunda parte que a gente vai estudar hoje, que é no momento em que os magicians ali, eles têm um truque na manga. Olha só, mas eu sou muito mágico mesmo, não é mesmo? Mas brincadeira. Vamos para esse momento em que os mágicos, eles têm um truque na manga. Porém, todo esse truque, ele é interrompido pelo vilão, que vai ser apresentado ainda mais na frente no filme, que eu não vou te dar esse spoiler para que você não se assuste em quem que é o vilão, tá certo? Mas nesse momento aqui, a apresentação que eles estavam fazendo começa a dar errado. E aí, eles falam isso aqui, se liga. Danny, everyone get off the stage. Abort. Jack, go with them. I'll see you at the meetup point. E nessa parte, o Dylan, que é o chefe ali do grupo, ele percebe que tem alguma coisa errada e que alguém interrompeu a apresentação deles e já fala everyone get off the stage. E o que é o stage? O stage geralmente é aquele local onde os magicians, ou então os apresentadores, apresentam o que eles estão programados ali para apresentar. Então aquela parte ali onde eles estão, que eles ficam em pé, que tem ali a equipe, aquele ali é o stage. É por isso que atrás do stage a gente tem o backstage, que é onde tem os camarins e as partes onde as pessoas conseguem se arrumar quando é necessário, entenderam? Então isso é um stage. Mas antes disso, o Dylan grita everyone get off the stage. E o que significa get off? Get off é a junção do verbo get, que é um verbo muito legal no inglês, né? Que eu acho que quem tá aprendendo fica com o ranço dele de tanto significado diferente que ele tem, mas você vai pegar um deles aqui agora. É a junção do get com a preposição off. E o que ele forma? Ele forma a ação de você sair do local. Mas aqui que vem um detalhezinho. Você só vai usar o get off para representar ações de sair de coisas que você está em cima, que você está on. Por exemplo, I am on the floor. Eu estou em cima. I am on the floor, em cima do chão aqui. Então, se o chão começa a pegar fogo, então eu teria que sair do chão. Então eu falaria I need to get off the floor, ok? Eu preciso sair do chão. Aí eu teria que subir numa cadeira em qualquer lugar que não fosse o chão. Mas ainda bem, pode apagar as chamas. Que é isso? Não tá pegando fogo aqui de verdade. Outro truque. Mas obrigado aí, editor. Poder da edição. Quer dizer, da mágica. Mas vamos continuar. Então nesse primeiro momento vocês viram que ele falou get off the stage, ou seja, falando pro time e pros cavaleiros, que é assim que eles são chamados, né, os horsemen, para eles saírem. Get off the stage. Aí, logo depois de falar para eles saírem do stage, o Dylan fala I'll see you at the meetup point. O que é um meetup point? É um local combinado para a pessoa se encontrar. Então, provavelmente quando você vai no cinema com seus amigos ou vai sair, vocês marcam um meetup point. Então, assim, no telefone você, ok, eu já tô saindo. I see, ou seja, eu vejo, you
at the meetup point. Onde é que você vai encontrar seu amigo? At the meetup point. Ali onde vocês marcaram para se encontrar. Quando você marca um cinema, geralmente é o próprio cinema, o meetup point. Eu espero que vocês tenham pegado mais esse momento aqui e essas palavrinhas. Então aqui já foram mais umas palavrinhas. Mas vamos continuar para mais uma cena que a gente vai ver. Why are we here? Why am I freaking starving? Yeah, I'm weirdly starving too. This makes no sense. Tá, então nessa cena aqui, os 4 horsemen, os The Four Horsemen, os 4 cavaleiros, eles se deparam em um lugar totalmente diferente. Eles estão na China. E depois você vai descobrir se é realmente a China de verdade, ou se só foi uma enganação, ou o que aconteceu para eles aparecerem lá. Mas eu não quero que você foque nisso. Eu quero que você foque no que eles falaram. E que nesse momento são 2 perguntas logo de cara. E as 2 começam com why, que é a palavra usada para fazer perguntas quando você quer saber a razão de alguma coisa. Aqui no português a gente tem 4, 2 para pergunta e 2 para resposta, que a gente nunca consegue lembrar e eu sempre escrevo errado. Talvez porque eu sou ruim em português, né? Nem porque deve ser tão difícil, mas às vezes é. Mas tudo bem, no inglês a gente só tem uma palavra para os nossos famosos porquês, quando é pergunta. A gente tem um porquê de pergunta e um porquê de resposta, simples. O why para pergunta, because para resposta. Não tem dificuldade nisso. Por isso que eles usam o why, porque nesse momento eles estão fazendo perguntas. O Atlas pergunta, why are we, né, representando eles, here? Então ele tá, qual que é a razão da gente estar aqui, qual que é o motivo? Então ele quer saber o motivo, ele quer saber o porquê, então ele faz a pergunta com why. Enquanto isso, a Lula não tá nem aí porque onde é que eles estão. Ela só quer saber why is she freaking starving? E aqui a gente tem 2 palavras que vocês vão aprender, o freaking e o starving. Mas vamos começar com o starving. Starving é uma palavra que a gente usa quando a gente quer demonstrar que a nossa barriga está sem comida e que o seu cérebro está avisando que precisa de comida. Mas não é só uma fomezinha qualquer, é quando você realmente quer comer. Então você, quando está com muita fome, passou aquele dia sem comer, você chega em casa, oh my god, I am starving. I'm starving. E olha só que engraçado, a palavra starving já dá uma ideia de muita fome, mas a Lula, ela enfatiza ainda mais que ela tá com fome. E por causa disso, ela simplesmente coloca a palavra freaking na frente. Então, em vez de falar simplesmente I am starving, ela fala I'm freaking starving. E quando você usa a palavra freaking, é para você enfatizar algo, mostrar que aquilo ali é muito mais poderosa. E é uma maneira de você substituir a palavra com F nos Estados Unidos, que de vez em quando eles usam para enfatizar. Você não precisa xingar em inglês, você pode usar o freaking para demonstrar que aquilo ali, que você, para enfatizar, intensificar aquilo ali. Por exemplo, digamos que eu vejo um prédio, e o prédio é extremamente gigante, então eu poderia falar This building is freaking gigantic. Ou seja, eu estou dando muita ênfase de que ele é muito, muito grande. É isso aí. Mais uma palavrinha pra vocês. Mas logo depois que a Lula fala que ela está freaking starving, o Jack ele fala algo interessante. Ele fala I'm weirdly starving too. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque no caso, quando ele usa weirdly, ele está demonstrando que aquilo ali não é normal, é strange. E a gente usa o weird para isso. Só que ele usa, em vez de weird, ele usa weirdly. Então, no caso, ele usa o weirdly para dar ênfase, dar característica para aquela situação. Em vez dele simplesmente falar I'm starving and this is weird, ele fala I am weirdly starving, para demonstrar que aquele momento ali é estranho, que ele está faminto de uma maneira estranha, entendeu? Então, em vez de usar só o weird, ele usa o weirdly para dar característica àquela palavra, que é o starving. Então ele fala que não é uma fome comum, é uma fome weird. Então ele está weirdly starving. E logo depois o Marriott, ele fala yeah, this makes no sense. E sempre que você quer dizer que algo está totalmente fora do padrão, que não faz sentido, você pode usar a expressão no sense. E quando você quer falar que algo não faz sentido, it makes no sense. Ok? Então essa daqui foi mais uma expressão para vocês aprenderem hoje. Because one thing I believe in is an eye for an eye. Danny, everyone get off the stage. Abort. Jack, go with them. I'll see you at the meetup point. Why are we here? Why am I freaking starving? Yeah, I'm weirdly starving too. This makes no sense.
E agora que o Lucas já passou de novo as duas cenas para vocês verem e realmente compreenderem o que estava sendo falado ali com a legenda, agora nós vamos para mais um momento. Eu tenho um desafio para você. E esse desafio tem a ideia de fazer você treinar o seu listening, fazer o seu cérebro se acostumar com o que ele vai ver na vida real. Até o momento a gente passou as cenas com legenda, mas é um pequeno exercício que eu quero fazer com você. Eu vou soltar uma cena sem legenda, na verdade com uma parte dela, uma palavra sem legenda, para que você tente adivinhar que palavra que está sendo usada ali. Por que isso? Porque na vida real não vai ter legenda, e eu quero que você comece a se acostumar a não ver legenda nas coisas e forçar o seu cérebro a tentar entender as palavras que estão ali. Então é algo muito rápido e depois eu tenho que dar um recadinho para vocês. Então bora lá, vamos lá, hein? E depois eu vou explicar a cena e qual que era a palavra, é claro. Pode soltar, Lucas. My grandmother wants to know why plastic. Plastic is cheap. My grandmother wants to know why plastic. Plastic is cheap. My grandmother wants to know why plastic. Plastic is cheap. Pois é, se você achou que era a letra B aí a resposta, a palavra que estava faltando, cheap, C-H-E-A-P, você acertou. My grandmother wants to know why plastic. Plastic is cheap. Sabe por quê? Porque cheap é usado para falar de algo que não custa muito dinheiro. Então, por exemplo, se você comprar um celular, sei lá, um iPhone por R$200, um iPhone dos novos, com certeza aquilo ali foi muito cheap, ok? Não foi expensive, que é o oposto de cheap. Então, quando algo custa muito dinheiro, é expensive. Quando algo custa pouco dinheiro, é cheap. Então fica essa palavra aí pra você. Mas existe outro significado da palavra cheap, outro uso que você pode entender das duas maneiras nesse caso aí. Porque nesse caso, quando fala do plastic, talvez não esteja querendo falar só do valor do plastic, mas também do fato do material não ser muito resistente, não ser dos melhores. Então é um material barato. Entendeu? Comparado com os materiais que eles poderiam escolher, como metal, que seria mais rígido, mais forte. Então também pode ser usado nesse sentido. E antes de acabar o vídeo de hoje, eu só quero te dizer para você dar uma olhada aqui na descrição no nosso curso, O Poder das 5 Palavras, que é mais uma ferramenta que vai te ajudar a alcançar a fluência no ano de 2021. Então se você quer aprender inglês, dá uma clicada aqui no link da descrição, porque aí lá você vai ter todas as informações que você precisa saber para finalmente aprender inglês e destravar o seu inglês de uma vez por todas. Mas agora sim, nós chegamos ao fim desse vídeo e eu realmente espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, tá bom? E também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e sempre ter aulas como essas aqui. Eu espero que você realmente tenha gostado e eu te vejo na próxima aula. Que curioso. Legal, falou. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're.